Nesse vídeo você vai aprender como criar o jogo da adivinha no Python. Esse é um programinha bem simples, mas que eu gosto bastante, principalmente para quem é iniciante, porque ele vai ensinar para você vários conceitos básicos da linguagem Python, tá? Então, vários conceitos importantes que você precisa aprender bem no início. Então, primeiro de tudo, deixa eu explicar como é que vai ser, o que é o joguinho da adivinha. O computador vai sortear um número e a gente vai ter 3 tentativas para tentar acertar o número que foi sorteado. Toda vez que a gente fizer um palpite, o programa vai dizer pra gente se a gente acertou o número que foi sorteado ou se o número que a gente palpitou é maior ou menor no número que foi sorteado. Assim, a gente vai conseguir melhorar ali as nossas tentativas, os nossos palpites, até acertar o número que foi sorteado ou perder todas as nossas vidas e aí o programa acaba. Então, é basicamente isso. Eu sou o Diogo, do Eficiência Programada, e bora programar! Primeiro de tudo, eu queria explicar que a gente vai usar aqui uma função que não é diretamente, assim, não é padrão do Python, né? Aqui no Python a gente pode usar, por exemplo, a função print, que a gente não precisa fazer nada, né? Não precisa importar ela já está disponível para a gente usar. Então, se eu escrever aqui print hello, salvar o arquivo e rodar, a gente já consegue normalmente usar aqui a função print para escrever alguma coisa aqui no terminal. Isso aqui é uma função padrão do Python. A gente, no nosso programa, a gente vai querer sortear um número entre 1 e 10. Para fazer essa funcionalidade, né, para a gente executar essa tarefa de sortear um número, a gente já não tem essa função tão de graça assim para começar a usar imediatamente. O que a gente precisa fazer antes é importar essa função de um módulo, que esse módulo que a gente vai usar, o módulo random, para sortear, né, para usar, para trabalhar com coisas aleatórias. Esse é um módulo padrão do Python. Então a gente também consegue usar essa funcionalidade de forma bem fácil. Então a primeira coisa que eu vou escrever aqui no meu terminal é from random import rand int. E só para explicar aqui o que está acontecendo, o que é cada uma dessas coisas, eu sempre gosto de passar o mouse aqui em cima dessas palavras, e o VS Code, esse programa aqui que eu estou usando, né, o meu editor de código, me ajuda bastante para entender o que é cada coisa. Então, esse random aqui é um módulo, tá? Ou uma biblioteca. São duas palavras que geralmente a galera usa para se referir à mesma coisa. Então, um módulo ou uma biblioteca é só um arquivo Python que tem várias funcionalidades implementadas lá dentro. E nesse caso, a gente está aqui importando o que o meu VS Code aqui vai dizer que é uma variável, mas na verdade é uma função, para justamente sortear um número entre dois valores, né? No caso, a gente vai combinar aqui que o número sorteado pelo computador vai estar entre 1 e 10. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sortear esse número, e eu vou guardar o resultado da função randint numa variável que eu vou dar o nome de sorteado. A ideia é sempre que você crie o nome das suas variáveis que sejam bem representativas do que está sendo guardado lá dentro. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou dizer sorteado vai receber o resultado da função randint, e quando eu abro parênteses, o meu VS Code continua me ajudando, dizendo quais informações eu tenho que passar para essa função para ela funcionar. E aqui, né, está dizendo que eu tenho que passar uma informação A e uma informação B, e está dizendo que essa função vai me retornar um número inteiro, randômico, aleatório, de A até B, incluindo as duas pontas. Então, se eu quiser sortear um número de 1 a 10, a primeira informação que eu vou passar é 1, vírgula, espaço, 10. Assim eu consigo sortear um número entre 1 e 10. Então, só para a gente testar aqui o que a gente tem até agora, eu vou printar esse número que foi sorteado. Eu vou salvar aqui, vou limpar o meu terminal e vou rodar esse programa, né? Você pode rodar o programa clicando aqui nesse botãozinho aqui em cima, ou vir aqui no terminal, e é a maneira que eu prefiro fazer. Eu vou digitar py de adivinha.py, que é o nome do nosso arquivo. Aliás, deixa eu corrigir aqui. Py de adivinha.py. Vou dar Enter. E tá lá o número que foi sorteado, foi o número 9. Se eu rodar esse programa de novo, e de novo, e de novo, repara que toda vez que eu rodo esse programa, vai vir um número diferente, né? Cada vez que eu executo esse programa, é um número independente, né? É um sorteio diferente, e toda vez que eu rodar esse programa, vai ser um número diferente. Então, beleza. Então, eu até... Durante o desenvolvimento aqui do nosso programa, eu vou deixar esse print sorteado aqui, só para a gente ver qual o número que foi sorteado, e a gente vai conseguir testar cada pedacinho do nosso código para ver se está funcionando da maneira que a gente espera. Tá? E, além disso, bem aqui no início do nosso programa, eu vou dizer quantas tentativas a gente vai ter, tá? Quantas vidas a gente vai ter para adivinhar esse número. Então, é bem simples, eu vou criar uma variável chamada vidas, e eu vou inicializar ela com 3. Então, no início do programa, a gente vai começar com 3 vidas. Beleza. Agora aqui na sequência, o que a gente precisa fazer é criar um loop infinito.
Aqui no Python, a gente tem duas estruturas de repetição, tá? O for e o while. Geralmente, você vai usar o for quando você sabe quantas iterações, quantos loops você vai precisar. Você quer fazer uma contagem de 1 a 5. Você quer executar um bloco de código ali 3 vezes. Se você sabe quantas vezes, quantas repetições você vai precisar, você vai usar o for. Só que nesse caso, a gente não sabe se o usuário ele vai acertar de primeira, se ele vai acertar de segunda, de terceira, ou se ele vai perder todas as vidas e vai perder o programa. Então, como a gente não sabe quantos loops a gente vai precisar, a gente vai usar o while, e a maneira que eu prefiro usar o while é primeiro criar um loop infinito, que a princípio vai executar para sempre, e lá dentro desse while, né, dentro do loop, eu vou testar uma certa condição se o número que o usuário entrou, né, se a tentativa do usuário for igual ao número sorteado, vai acabar o programa, ou se ele perder todas as vidas, né, se vidas for igual a 0, o programa também vai acabar. Então eu vou criar um loop infinito e lá dentro eu vou testar algumas condições para sair desse loop infinito. Para criar esse loop infinito, o que eu vou digitar aqui é while true. Então, geralmente o que a gente passa aqui depois do while é uma condição, né? Se vidas é maior que 0. Só que eu prefiro colocar while true, eu estou dizendo a condição que eu quero testar é literalmente verdadeiro, então isso aqui sempre vai ser verdadeiro, isso aqui vai criar um loop infinito pra gente. Então a primeira coisa que eu preciso fazer dentro desse loop é perguntar para o usuário qual o número que ele acha que foi sorteado, né? O palpite dele, a tentativa dele. Então eu vou dar um nome aqui de palpite, pode ser. Palpite vai receber. Num primeiro momento, eu poderia tentar fazer input, né, para receber uma entrada do usuário, abrir aqui aspas para escrever qual mensagem vai aparecer aqui no terminal, né, dando uma dica, dando uma instrução de que o usuário tem que digitar, e eu vou colocar aqui a mensagem que vai ser digite um número. 2 pontos e espaços, para ficar bonitinho aqui na hora que a gente for digitar no terminal. E, beleza, eu acho que é o suficiente para a gente fazer um primeiro teste, tá? Eu vou salvar esse programa, vou limpar aqui o terminal e vou rodar de novo. O número que foi sorteado, né, tá aparecendo aqui pra gente que foi 1, aqui da linha 4, né, a gente tá printando qual o número que foi sorteado, e logo na sequência ele tá perguntando aqui, digite um número, pra gente tentar acertar qual o número que foi sorteado. Só que por enquanto a gente não implementou a lógica nenhuma aqui do noso programa, né, a gente só tá perguntando qual que é o número. E esse palpite aqui da linha 9 tá dentro do while. Então se eu colocar aqui, por exemplo, o número 5 e der Enter, ele vai perguntar de novo, né, e a gente tá dentro do loop infinito ainda. Então pedi um número, coloquei 5, pedi outro, e ele vai sempre, para sempre aqui, ficar perguntando qual o número que a gente acha. E esse programa, a princípio, nunca vai acabar, né? Porque a gente não colocou nenhum comando aqui dentro do while para sair, né? Para quebrar esse loop infinito. Então, é o que a gente tem por enquanto. Eu só quero mostrar mais um detalhezinho, que depois de palpite, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou printar palpite vezes 2, por exemplo. Eu vou tentar pegar esse número aqui e multiplicar ele por 2, só para a gente ver o que está acontecendo. E eu já adianto para vocês que tem uma pequena falha aqui que a gente ainda precisa corrigir nesse código. Vou salvar, vou encerrar aqui o nosso programa, vou limpar o terminal e rodar de novo. O número foi sorteado foi 6. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 5, vou dar Enter e vai aparecer aqui no terminal esse print aqui da linha 10, eu estou tentando fazer palpite vezes 2. E ele está aparecendo aqui 55 no meu terminal. Por que isso está acontecendo? Porque esse input aqui que eu entrei, né, a informação que eu passei para o programa, 5, na verdade ainda não está sendo tratado como um número 5. Né? O resultado aqui dessa função input, por padrão, vai ser um texto. E aí quando eu multiplico esse texto por 2, na verdade o que ele faz, ele vai concatenar essas strings. Ele vai colocar o texto 5 2 vezes. E aí por isso que está aparecendo 55. O que eu preciso fazer aqui é converter esse texto, que é o resultado da função input, para um número de fato. Então para fazer isso, deixa eu só recortar isso aqui, Ctrl X, eu vou colocar int, abre parênteses, e vou colar aqui o que eu tinha antes. Então eu estou pegando o resultado da função input e estou passando para dentro desse objeto int para converter isso para um número de fato. Então deixa eu tentar de novo aqui o que a gente tinha antes, vou salvar, vou parar a execução do programa, limpar e rodar de novo. O número sorteado foi 10, eu vou colocar aqui 5, Enter, e agora sim, 5 foi a entrada que eu coloquei, 5 vezes 2, deu lá o número 10. Então, beleza, essa parte aqui parece que tá certinha aqui, a gente pode continuar com o nosso programa. Deixa eu apagar de novo aqui esse print palpite vezes 2, porque a gente não precisa disso de fato. A primeira coisa que a gente precisa fazer, depois que recebe esse palpite do usuário, é ver se o usuário acertou o número que foi sorteado, né? Então a gente vai comparar esse palpite com o número que foi sorteado. Se esses números forem iguais, eu vou dizer pro usuário, né? Vai aparecer aqui uma mensagem no programa, você acertou e o programa vai acabar. Então para fazer isso, deixa eu colocar if palpite for igual ao sorteado, 2 pontos, Enter, print, abre parênteses, abre aspas,
acertou, ponto de exclamação. E aqui, para eu sair do loop infinito, né, aqui na linha 8 a gente está inicializando o nosso loop infinito. Se o palpite for igual ao sorteado, vai aparecer a mensagem acertou e eu tenho que acabar o programa. E eu tenho que sair desse loop infinito. Então, para sair do loop infinito, break, que é o comando para quebrar, né, esse loop infinito. Daí eu saio dele. Então, vamos testar aqui de novo o que a gente tem até agora. Deixa eu terminar aqui a execução, limpar o terminal e rodar de novo. O número sorteado foi 1. Eu vou testar essa partezinha aqui do programa que a gente tem até agora. Tá? Eu quero testar se esse bloco aqui que eu escrevi, das linhas 11 até 13, estão funcionando como esperado. Então, eu vou, né, tentar acertar aqui o número que foi sorteado. Vou digitar 1, Enter. E quando eu faço isso, aparece aqui a mensagem acertou. E repara aqui que o meu programa acabou. Né? Não tem nada escrito aqui depois desse while true, né? Não tem nada depois desse bloco aqui. Então, depois que eu cheguei aqui nesse break e eu saí do loop infinito, acabou o programa. Não tem mais nada para fazer. Então, foi isso que aconteceu aqui até agora. Então, beleza. Essa parte aqui parece estar funcionando direitinho. Então, para continuar, o que eu vou fazer? Eu já testei essa condição se o palpite for igual ao número que foi sorteado. Então, quais outras possibilidades a gente ainda não cobriu? O palpite pode ser igual ao sorteado, ele pode ser menor ou ele pode ser maior. Então é isso que a gente vai fazer agora. O palpite for menor do que o sorteado, Enter, eu vou printar, abre parênteses, abre aspas, a mensagem que eu vou dizer aqui para o usuário é muito baixo, para eu informar para ele, né, que o número que ele tentou é abaixo do número que foi sorteado. E aí na próxima tentativa ele vai tentar um número mais alto. Logo aqui na sequência, eu posso também, acho que a gente consegue avançar mais um pouquinho antes de testar o nosso programa de novo. Eu já cobri aqui se o palpite é igual ao sorteado, se o palpite é menor do que o sorteado, então a única coisa que falta é se o palpite é maior do que o sorteado. Eu até poderia escrever else e printar muito alto, só que dessa forma eu argumentaria que a gente pode melhorar um pouco a legibilidade do nosso programa. Logicamente, a gente sabe que se o palpite não é igual ao sorteado e ele não é menor, a única possibilidade que falta é ele ser maior. Por isso que a gente pode escrever aqui a mensagem muito alto. Só que a gente meio que precisa lembrar, né? A gente precisa guardar na nossa memória aqui, que, tá bom, o palpite não é igual ao sorteado, não é menor, então logo ele é maior. Então, eu vou preferir, ao invés de usar o else, eu vou colocar o elif e eu vou escrever de novo a condição. Elif, a condição que falta é palpite maior do que o sorteado. Aí sim, a gente vai printar aqui muito alto. Desse jeito, a gente meio que sabe qual condição aqui que a gente está esperando para entrar dentro desse bloco aqui. Beleza, eu não vou explicar muito mais além disso, é só uma questão aqui de legibilidade aqui do nosso código. Só vou comentar aqui que isso aqui que a gente está fazendo, né, a gente está testando mais uma condição. Isso aqui é um pouquinho mais ineficiente do que a gente tinha antes, né? Se eu colocar aqui o else, se o número não for igual ao palpite e não for menor do que o sorteado, a gente já pode partir direto para dentro desse bloco. E a gente sabe que o número vai ser maior. Então a gente está fazendo uma pergunta a menos para o programa. Né? Então a gente estaria sendo um pouquinho mais eficiente. Mas eu vou até preferir escrever aqui, né, fazer mais um teste, testar se o palpite for maior do que o sorteado, para ficar escrito aqui no nosso código, né? E o próximo programador que for ler esse código, ficar mais claro para ele cada uma dessas condições. Tá? Então eu vou preferir escrever aqui meu programa desse jeito. Beleza, então a gente já testou se o palpite é igual ao sorteado, se é menor ou maior. Vamos testar o que a gente tem até agora. Deixa eu limpar aqui o terminal. Vou rodar o programa de novo. Então o número que foi sorteado é 1. Eu vou começar aqui com 5 e o programa vai dizer que o meu palpite foi muito alto. Então na sequência aqui eu vou tentar o número 1 e aqui ele está dizendo que o meu palpite foi muito baixo. Se eu tentar o 2, Enter, acertou e beleza, nosso programa parece que está funcionando da maneira correta. Só que, deixa eu limpar aqui o terminal mais uma vez, eu vou executar esse programa de novo e apareceu aqui o número 4, né, que foi sorteado. Eu vou tentar o número 6, vou tentar o número 7, o 8, o 9, o 5, o 10 e repara que a gente tem, por mais que eu tenha escrito aqui no início do programa que eu tenho 3 vidas, eu não estou usando essa variável ainda, né? Então eu posso errar quantas vezes que eu quiser, que eu nunca vou sair aqui desse loop infinito. E é justamente o que falta a gente fazer ainda nesse programa. A gente tem, toda vez que o usuário, né, toda vez que a gente errar o número que foi sorteado, a gente tem que descontar uma vida e quando vidas for igual a 0, a gente tem que de novo sair desse loop infinito. Então para fazer isso, eu vou chegar aqui na linha 20 e eu vou escrever o seguinte. Se eu não entrei aqui nesse bloco da linha 11, então se eu não cheguei nesse print e se o meu programa continuou aqui embaixo, eu já sei que o número não é igual ao sorteado, então independente se ele for maior ou menor, eu preciso descontar uma vida. Né? Se o usuário não acertou o número que foi sorteado, ele vai perder uma vida. Então para fazer isso, vidas igual vidas menos 1.
Essa aqui é a forma mais simples de escrever, e é até engraçado, né? Porque matematicamente, isso aqui não faz sentido nenhum. É impossível vidas ser igual a vidas menos 1. Isso aqui na matemática nunca vai ser verdadeiro. Só que na programação, quando a gente escreve uma linha dessa aqui, quando a gente usa esse sinal de atribuição, que é um sinal de igual, e só, né, comentar aqui que é diferente do 2 sinais de iguais, um sinal de igual eu uso quando eu vou fazer uma atribuição, né, quando eu quero dar um novo valor a uma variável. E aqui na linha 11, quando eu quero comparar dois valores, eu quero comparar se palpite foi igual ao sorteado. Aí eu vou usar 2 sinais de igual, tá bom? Só explicando isso aqui rapidinho para vocês. Então aqui na linha 20, como é que essa linha 20 aqui, ela é executada dentro do Python? Essas linhas de atribuição, elas acontecem da direita para a esquerda. Então primeiro eu vou calcular qual que é o resultado disso aqui que está na direita do sinal de igual. Então no meu programa aqui eu começo com 3 vidas. Quando eu chegar aqui na linha 20, eu vou fazer a conta. Vidas, que no primeiro momento vale 3, menos 1, o resultado vai dar 2, e aí eu vou guardar esse resultado em cima de novo da variável vidas. Então eu estou sobrescrevendo a variável vidas. Tá, então meu programa começa com 3, se eu errar a primeira tentativa, vidas que vale 3 menos 1 vai dar 2, eu vou guardar isso dentro do vidas, né? Então vidas vai passar a valer 2. E aí eu vou de novo voltar para o meu loop. Se eu perder mais uma vida agora vai estar valendo 2, menos 1, o resultado vai dar 1, eu vou guardar isso dentro de vidas. Se eu errar de novo, vidas está valendo 1, menos 1 vai dar 0 e vidas vai passar a valer 0. E quando vidas estiver valendo 0, eu vou testar aqui a última condição do nosso programa, que é se vidas for igual a 0, enter, print, abre parênteses, abre aspas, você perdeu. Ponto de exclamação. E para a gente sair, né, para a gente quebrar aqui do nosso loop infinito e o nosso programa ser encerrado, vou escrever aqui um break no final. Então, beleza, isso aqui é tudo que a gente precisa para o nosso programa. Vamos testar o que a gente tem até agora. Deixa eu encerrar aqui o programa anterior. CLS para limpar o terminal. Cima, enter. Tá lá, o número que foi sorteado foi 2. Então, deixa eu começar aqui com 5. O número foi muito alto. Deixa eu tentar 1. Foi muito baixo, deixa eu tentar 2, acertei, beleza. Então, até agora isso aqui está funcionando direitinho. Deixa eu limpar o terminal, executar mais uma vez. Vamos tentar agora testar esse último bloco que eu escrevi. Vamos ver se a gente realmente está decrementando as nossas vidas, né, se as vidas estão sendo descontadas, e vamos ver se a gente consegue perder o programa quando vidas for igual a 0. Então, deixa eu tentar aqui. Por acaso, né, o número que foi sorteado foi 2, de novo aqui, pela terceira vez seguida, eu acho. Então, deixa eu tentar aqui o número 5, muito alto. Vou tentar aqui o número 4, ainda é muito alto. Vou tentar o número 3, enter, muito alto. Eu perdi as 3 vidas e aparece aqui, você perdeu e o meu programa acaba. Beleza, é mais ou menos isso que a gente queria mesmo. Então, só mais uma vez aqui, fazer mais o último teste. Vamos tentar aqui, eu vou apagar aqui, né, da linha 4, o print sorteado, para a gente não saber qual o número que foi sorteado de fato. E agora sim o nosso programa está mais interessante. Quando eu rodar ele aqui, eu não sei qual número foi sorteado. Eu vou tentar aqui começar com 5. Está muito baixo, eu vou tentar o 7 e eu acertei nosso programa. Então, basicamente isso que eu tinha aqui para trazer para vocês hoje. Deixa o like aí se você gostou, deixa sugestões aí do que mais vocês querem aprender. Nos próximos vídeos a gente vai atender aí o pedido de vocês. Então, valeu, vou ficando por aqui e até a próxima.